queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Narra Somerset Maugham, o famoso escritor britânico, que em determinado momento houve um senhor na cidade de Bagdá que possui um servo muito amigo e jovem que o atendia nas suas solicitações habituais. Todo dia, esse jovem tentava agradar o seu amo, indo até a praça central do mercado, na qual adquiria além de ervas aromáticas algumas flores, com as quais presenteava o seu amo todo dia. No entanto, em determinado dia da semana, próximo ao fim de semana, ao adentrar na praça central, ao dobrar a esquina à esquerda da casa do seu senhor, e ao pisar o pé nessa praça famosa, que era uma espécie de centro comercial de Bagdá, ele percebeu esse servo jovem que havia acabado de defrontar uma presença desagradável. Pelas características habituais, ele percebia que era alguém conhecido e que era inconfundível a sua presença. A expressão magra, os braços alongados, esqueléticos, envolvidos pela túnica negra, a foice na mão esquerda, ele não teve dificuldade de identificar que era a morte, a destruidora do destino, a grande esfaceladora das existências. E ao perceber que estava diante daquela megera na sua frente, ele correu em desabalada correria e voltou para a casa do seu senhor. Ao chegar diante do seu amo, ele apresentou a justificativa, naturalmente descrevendo a situação quase funesta. Disse-lhe que se tratava de um encontro inabitual, e era natural que a morte estivesse em Bagdá à sua procura. Pediu ao amo que ele permitisse sair rapidamente da cidade, já que o Talmud, o livro sagrado, diz que quando a morte vai buscar uma pessoa e essa pessoa consegue fugir dela, a morte concede a esse indivíduo mais 10 anos de vida. E graças a isso, ele que foi sempre fiel, um servo dedicado, alguém humilde, que dedicou aquela juventude ainda em florescimento ao seu amo, e que demonstrava de maneira indelével, em várias situações, que era dedicado servo e que não se tratava de alguém que quisesse fugir aos seus deveres. Ele prometia que se o amo lhe concedesse essa sua solicitação, ele dedicaria o resto da sua existência permanecendo fiel ao seu Senhor. O Senhor, que era justo, não teve como negar o seu pedido. Providenciou um ginete dos mais fortes, concedeu ao cavalo a locomoção e, ao mesmo tempo, lhe disse que ele poderia sair logo, perguntando apenas a ele para onde ele iria. E o servo respondeu: eu tenho alguns familiares na cidade de Samarra, aqui próximo, a alguns quilômetros daqui. E ali ficarei até determinado período e depois voltarei. Aqueceu, aceitou o amo e despediu-se do servo, resolvendo ele próprio ir até a praça central para providenciar aquilo que o seu empregado não pôde alcançar. E ao chegar na praça central, vasculhando algumas lojas, experimentando comprar mais algumas coisas, ele se surpreende com a mesma presença. E diante daquela senhora detestada, anatematizada, amesquinhada pela população em geral, ele então resolveu desafiá-la e fez uma espécie de réplico, perguntando-lhe o que ela estava fazendo ali e por que pela segunda vez ela estava embaraçando os seus passos. Ela então sorriu, algo zombando da sua situação,
um sorriso de mofa, de ironia. Olhou de cima a baixo e disse: cavalheiro, existe algum engano. Você me disse que eu interceptei o seu passo por segunda vez, mas eu estou conhecendo o Senhor pela primeira. Como é possível? E então o Senhor começa a narrar os acontecimentos. Fala do seu servo que pela manhã esteve ali e ela estava perseguindo. Era a morte que começou a rir agora de maneira quase galhofeira. Olhou mais profundamente e disse: existe algum equívoco. E penetrando com sua mão magra, esquálida, sobre a veste negra, retirou uma caderneta com algumas anotações e disse: há algum equívoco, cavalheiro. Há algum equívoco. Eu não estou atrás desse senhor. Eu estou aqui com outras missões especiais. Esse cavalheiro, você pode ver aqui, e abrindo o livro, começou a folhear. E apresentou o nome, ele está aqui. Eu devo ter um encontro marcado com ele. Mas não vai ser aqui. Eu também me surpreendi quando eu encontrei. Porque quando eu encontrei aqui nessa cidade, eu fiquei surpresa. Já que aqui no livro mesmo está dito: eu devo encontrá-lo daqui a alguns dias, na cidade de Samarra, para onde eu estou indo logo mais. Sunset morra, então escreve: a morte é assim. Ela nos alcança para onde nós vamos. E quando pensamos em driblá-la, estamos indo para o local aonde ela também nos alcança. A morte é uma fatalidade, detestada, naturalmente tema de várias obras filosóficas, ambicionada por alguns suicidas, mas gerada uma certa ojeriza por outros. Ela passa chamando a atenção e não deixa de gerar reações naquelas pessoas que se dedicam a estudá-la, a examiná-la, ora de maneira pessoal, emotiva, ora de maneira imparcial ou científica. A morte chama a atenção por conta dessas características. Na arte, na filosofia, na poesia em geral, ela sempre foi objeto de excogitações. Na filosofia, por exemplo, ela é o primórdio de praticamente toda a cultura filosófica ocidental. E mesmo no Oriente, as primeiras obras da antiguidade oriental parecem ser a seu respeito, para tentar dar-lhe sentido ético existencial. As primeiras obras da humanidade, segundo os historiadores, a primeira, por exemplo, é de Gilgamesh, na Babilônia, que é um tratado sobre a morte, que ele chega a dizer que é o enfoque existencial para dar um sentido da vida. Safo, na Babilônia, escreve um tratado sobre a vida, metade dele, a respeito da morte. A filosofia da tragédia, da comédia, os grandes poemas da Grécia e de Roma falam a respeito da morte, como sendo ora temida por uns, ora desejada por outros. A grande verdade é que nesse ou naquele grupo, ela alcançará. Não há ninguém que não passe por ela. Aqueles que querem enfrentá-la, vão enfrentar. Aqueles que não querem, também vão enfrentar. Porque é inevitável. A morte chama-nos a atenção também pelos paradoxos. Muitas vezes destrói de maneira repentina e invulgar aquela pessoa caracterizada pela saúde, pela juventude, pela vitalidade. E naturalmente propela, posterga, procrastina aquela pessoa que já está caracterizada pela avançada idade ou vítima de doenças, de enfermidades cruéis em estado avançado. A morte tem os seus caprichos particulares. Muitas vezes alcança o jovem e preserva o ancião. Muitas vezes alcança o filho ainda recém-nascido ou criança e preserva os pais. A morte muitas vezes salva ou preserva a vida daquele que está por um fio e toma conta daquele que parece bem apessoado pela vitalidade e pela saúde. É assim que chama a atenção pela sua imparcialidade, porque a morte alcança qualquer pessoa
penetra a intimidade dos palácios, mas também chama a atenção das regiões pobres, humildes, desfavorecidas, alcança a personalidade de reis, rainhas, nobres, e chama a atenção também do populacho, dos camponeses, dos servos, dos escravos de todos os tempos. A morte chama a atenção pelas suas características de surpresa. Às vezes nos pega de maneira muito peculiar. Há alguns anos atrás, chamou minha atenção que um deputado federal de São Paulo estava internado no Hospital das Clínicas de São Paulo e foi visitado como seu amigo. Ele estava em estado avançado de câncer e depois de toda uma tarde dedicada à visita, ao sair, o seu amigo foi atropelado por um carro e morreu. E essa personalidade sobreviveu e recuperou-se do câncer. Chama-nos a atenção pelas características de surpresa e naturalmente fundamentou a maioria dos pensamentos filosóficos ancestrais do período helênico, do grande período do século V de Péricles, inclusive antes, na Grécia. As escolas filosóficas famosas, todas elas partiram do princípio de tentar dar um sentido à morte para entender o significado da vida. Já que, segundo o seu conceito da época, para entender a vida, seria necessário primeiro entender o que é que acontece no momento da morte, ou qual é o sentido existencial da fatalidade biológica a qual chamamos morte. Porque a morte parece ser o ponto de interrogação mais fascinante de toda a vida. E é assim que as grandes escolas, desde o idealismo socrático e mais tarde a filosofia socrático-platônica, para também o atomismo grego, de outro lado. Do primeiro, o idealismo espiritualista, a tese de que o indivíduo é um psiquismo que sobrevive à morte, que paira ali no corpo, e que de vez em quando, segundo Sócrates, e naturalmente é transmitido por Platão, volta à sombra da matéria para as experiências, as peripécias, até o momento que se liberta da ilusão, sintoniza com deuses, isto é, sintoniza com seu Deus interno, Logos, e naturalmente se liberta dos sentidos, da matéria, sintonizando com eidos, a ideia, graças às quais surgiu o conceito de eidolon, o mundo das ideias. Mas, por outro lado, a ideia de Leucipo Lucrécio Demócrito, no atomismo grego, que partiu do pressuposto que a morte é a destruidora da vida, que o ser humano vive a partir da estruturação do átomo e das características do átomo, o vácuo, o movimento, a forma, que deveria dar o sentido à vida humana. E quando há desagregação molecular, a vida se extingue, a vida se aniquila, a consciência, o pensamento também são aniquilados. Essas colocações deveriam fazer parte da filosofia da época. E naturalmente o pensamento atomista pareceu sobreviver em detrimento do idealismo espiritualista socrático-platônico e mais tarde com o conceito da inteléquia ampliado por Aristóteles. A ideia espiritualista e atomista vai ser repetida mais tarde, o conflito, aliás, vai ser repetido mais tarde em várias épocas da humanidade. De um lado, o pensamento materialista, o pensamento imediatista, de outro lado, os pensamentos espiritualistas nas suas variadas escolas, nos seus variados ramos. A morte, no entanto, chama-nos a atenção. A religião, mesmo os religiosos, consideram-na um momento culminante, um momento in extremis, em que a pessoa enfrenta o próprio histórico pessoal, onde ele tem a oportunidade de colher segundo as suas obras, como disse Jesus. E toda a história da religião é a respeito das compensações que o ser humano vai ter após a vida material. Na antiga Grécia, o Hades, o Tártaro, o Campos Elíseos. No mundo hebreu, as geenas, não necessariamente apenas de sofrimento, mas geenas também do paraíso ou de Jeová.
Na Idade Média, 2 lugares geograficamente estabelecidos perpetuamente para as pessoas: o céu, o inferno, porque segundo a conceituação, o céu deveria estar no alto, portanto mais leve, mais sutil, menos pesado, menos material, e o inferno deveria ser mais denso, baixo, naturalmente conceituando uma ideia metafórica que os religiosos da Idade Média levaram ao pé da letra, no sentido físico, geográfico, e mais tarde o purgatório, que deveria ser uma espécie de digressão e transgressão à teologia da época, já que no Evangelho, nas Escrituras Sagradas, não há a palavra purgatório, para, de alguma forma, estabelecer um lugar transitório, onde deveria ser decidido o destino da alma para o céu ou para o inferno, esses sim, definitivos, que é uma espécie de criação institucional para abrir espaço ao comércio das coisas sagradas, segundo os historiadores, a relação com o divino de maneira comercial, a simonia, o mercado das indulgências, que se abre espaço em plena Idade Média. A ideia de que a religião, as instituições poderiam conduzir a alma das pessoas ou para a felicidade ou para a desgraça através de estipêndios que são pagos à igreja. A pessoa, portanto, poderia ser viciada e criminosa se ela se arrependesse dos seus pecados. E a colocação vem do Evangelho de Jesus, o arrependimento. Mas o Evangelho de Jesus fala do arrependimento no sentido psicoterapêutico. Conscientizar-se, como diz a psicologia moderna, das suas imperfeições, descobrir as suas limitações, os seus defeitos, os seus vícios, para corrigi-los e aí recuperar a dignidade que foi perdida. É uma ideia, portanto, de renovação pessoal e não arrependimento hipócrita, que deveria ser apagado e anulado os crimes praticados através do pagamento comercial. Então a pessoa ia para o paraíso viciada, criminosa, imagina que ia fazer um paraíso assim, criminosa e viciada. Então o paraíso de desgraça também era a conceituação da Idade Média, que deveria viger com mais de 1000 anos, não obstante os grandes missionários da religião, que tentaram chamar a atenção das pessoas que veio a reforma, porque Lutero tentou defender a ideia de que o purgatório era uma espécie de execração, já que não existiam nas Escrituras Sagradas, a ideia de se reformar, de voltar às origens iniciais do cristianismo primitivo, mas a morte permanece como um grande desafio. E mais tarde, essas explicações religiosas não mais satisfaziam a mentalidade cultural que avançava, como diz o provérbio árabe: ninguém pode deter a madrugada, ninguém pode deter o progresso, obstaculizar o progresso, e naturalmente as descobertas, as investigações, os estudos a respeito do mundo astronômico, do mundo físico, com as grandes personalidades, Galileu Galilei, Isaac Newton, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, entre outros, deveriam abrir espaço a uma nova mentalidade cultural. E é natural que as mentalidades que começavam a entender, graças aos primórdios da futura astronomia, da física clássica, física linear, se afastaram das explicações ingênuas, das interpretações inocentes e dogmáticas, infantis e fanáticas da religião da época, tornando-se materialista, cético, naturalmente com a contribuição dos grandes pensadores do racionalismo cartesiano, o iluminismo francês, o empirismo britânico, e vamos encontrar no século XIX a ideia do materialismo histórico, do materialismo dialético, segundo a qual se chegou a escrever em várias obras que as pessoas que têm fé, que as pessoas que acreditam em algo divino, que as pessoas que acreditam na alma, que as pessoas que concebem a ideia de que a vida continua após a morte, são pessoas ignorantes, estapafúrdias, são pessoas estúrdias, pessoas que não sabem pensar. É o conceito do século XIX, principalmente na sua segunda metade. É, portanto, essa ideia que perpassa, não obstante, os grandes sensitivos, aqueles indivíduos que no passado eram vistos como bruxos e feiticeiros, ou como oráculos, pitons e pitonisas, ou aqueles que eram vistos como profetas no mundo israelita, ou então eram vistos como sibilas no mundo romano, e hierofantes no mundo egípcio, rishis
no mundo indiano, isto é, aqueles que eram portadores de sensibilidade psíquica para travar contato com aqueles que morreram e voltavam para se comunicar. Sempre houve, ao longo da história, sempre houve esses indivíduos sensíveis que se comunicavam com além. Narra o historiador Plutarco que Bruto muitas vezes era visitado por um espírito que era o seu anjo mau, que ele ameaçava a ponto de prometer vingança e de assassiná-lo mais tarde. Narra a história que os historiadores dizem que depois da morte de Calígula, anos depois, sensitivos passavam pelo seu túmulo na Lamúria e se sentiu mal nas regiões da Lâmia, se sentiu muito mal, entrava em estado de perturbação e alguns pitonisas percebiam uma verdadeira algazarra, uma balbúrdia de espíritos perturbados em torno dos despojos cadavéricos do imperador de Roma, Domício Nero, que assassinou sua mãe Agripina de maneira perversa, e mais tarde também Otávia, a sua segunda esposa, matou-la, inclusive grávida, via as duas mortas em pesadelos, aparecendo a ele a sua visão, desabrochando de maneira atormentada, uma visão psíquica, uma visão espiritual de seres que já morreram. Sócrates, que conversava com seu anjo da guarda, o seu daimon, com quem ele confabulava ideias e através de quem ele era inspirado de maneira filosófica, de maneira especial. Ou os grandes santos da Igreja Romana, Santa Brígida da Suécia, São João Crisóstomo, São João da Cruz, São Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, os grandes santos, Teresa d'Ávila, que se comunicavam com além, que travavam contato com os chamados mortos, atestam a realidade dessas sensibilidades. Querido, se recorda em Voltaire, o pai da enciclopédia, que disse escrever uma obra, embora cético, escreveu uma obra enquanto dormia, enquanto sonhava. Daudet, imortal da Academia Francesa de Letras, que escreveu cartas a meu moinho, também dormindo. Ele disse que não foi ele que escreveu. Tartini, o compositor italiano, que escreveu em transe a sua sonata ao diabo, uma sonata para violino, em transe profundo. Dostoiévski, que era vítima de inspirações quase de transe ecléptico. Ele era vítima de epilepsia, de alcoolismo, mas que era também guiado por presenças especiais e visíveis. Edgar Allan Poe, vários escritores, que seria difícil enumerar todos, vítimas. Carl Gustav Jung, o discípulo de Freud, o famoso psiquiatra suíço, que era vítima de fenômenos tão insólitos que ele próprio não entendia ele mesmo. Várias situações da sua vida, que é narrada por Ernest Jones, por Ariana Jafé, pelos seus biógrafos, falam de um Jung atormentado por presenças que ele não conseguia conceber, e na sua linguagem psicanalítica atribuía aos arquétipos, ao inconsciente coletivo, ao luminoso, ao processo de maturação. Várias vezes ele declara que obras ele escreveu como resposta a Jó, que ele disse alguma coisa me pegou pela nuca e me obrigou a escrever esse livro de 100 páginas, em 3 dias, em 3 noites. Ou quando ele se viu atormentado por presenças desagradáveis que pareciam comprimir o seu peito, na sua casa de campo, ele que teve a coberta praticamente arrancada da cama 2 vezes à noite. O seu filho chorou e teve pesadelos, e ele disse: naquele dia eu desci, e quando alguém bateu na porta eu abri, não havia ninguém. Eu tomei de desespero e comecei a gritar: o que é que desejo de mim? E eu ouvi alguém dizendo: viemos de Jerusalém, e o que fomos lá encontrar não conseguimos. E ele começou a escrever uma obra que faz parte da sua grande bibliografia, os 7 sermões dos mortos, que é fruto dessas experiências psíquicas, esses desdobramentos. Quantas vezes ele tinha fenômenos paranormais, que a época, na sua linguagem que ele tentava explicar, de outra natureza, é no século XIX, que esses grandes sensitivos vão chamar a atenção. Elizabeth de Berrance, notável, sensitiva, francesa, que à luz do dia entrava em transe inconsciente, sem perder a consciência, com o sol, inclusive. Apareciam entidades que conversavam com as pessoas. Em uma das experiências do jornalista do Paris Soir, quando o espírito de Holanda apareceu a ele, uma mulher em trajes orientais muito bonitas, apareceu a ele, narra a própria Elizabeth de Berrance no livro do País das Sombras.
Ele, o jornalista, apaixonado por ela, pela entidade, segurou de tal forma o espírito, aquela entidade pelas mãos, e resolveu ligar uma luz muito forte. E ela, a médium, que estava desperta, começou a entrar em transe, a convulsionar. E ele apertou e começou ali a segurar a entidade. E a entidade começou a desaparecer, até ficar só o braço que ele segurava, até ficar só a mão que ele segurava. A médium começou a convulsionar, e quando tudo desapareceu, ele ainda possuiu algumas joias, que ele com a força arrancou, uma pulseira que ele permanecia na mão, ali materializada, e a médium estava quase morta, em fenômenos angustiantes, em estado profundo de perturbação, como se tivesse uma parada cardíaca. Essas experiências chamaram a atenção o médium Daniel Douglas Home, que chegou a participar de várias sessões em uma carta da princesa de Metternich, a uma amiga sua. Ela vai dizer: eu participei de uma sessão, que estava eu, a imperatriz Eugênia, o imperador Napoleão III, presente em várias personalidades, e Daniel Douglas Home, amarrado em uma cadeira, fazia com que entidades não aparecessem, cumprimentasse as pessoas, algumas conhecidas, cortinas se movimentavam, até que uma mesa de jacarandá pesada de 80 quilos aproximadamente ergueu-se no ar e começou a brincar com as pessoas, ameaçando golpeá-las, e depois voltou ao normal, naturalmente chamando a atenção. Ou então Eusápia Paladino, a notável médium Mariana, que foi examinada por Richer e por outros médios. Ou a médium Florence Cook, uma médium britânica, que com 15 anos foi examinada pelo maior químico e físico da sua época, William Crookes. Ele via as duas entidades distintas, a médium e o espírito. Ele percebeu que a médium tinha um cabelo ruivo e o espírito tinha um cabelo preto, e cortou os dois e examinou o microscópio. Ele pegou a pulsação do espírito e a pulsação da médium, e a pulsação da médium estava muito mais acelerada, chegava a 120. Ele chegou a examinar o espírito da médium, a médium entrava em estado de temperatura como se estivesse em febre, o espírito estava numa temperatura natural. Ele pesou o espírito e pesou a médium, examinou-os, os dois, fez experiências e declarou a constatação de que eram duas personalidades diferentes, duas entidades distintas, porque era o seu laboratório de pesquisa, um ambiente que ele conhecia, controlado rigidamente durante 3 anos de investigação. E outras personalidades que são examinadas aqui no Brasil. Quem não se recorda de Carlos Mirabelli, médium que chegou a psicografia em 17 idiomas, alguns dialetos extintos, que erguia-se no ar e era fotografado no edifício Martinelli em São Paulo, fotografado por várias testemunhas, inclusive o antropólogo baiano César Zama, que era cético, materialista. Ele que fazia vários fenômenos de materialização, de bilocação, de desdobramento, chamava a atenção para essas realidades. E a morte, no entanto, passa a ser cogitação. Será que o indivíduo morre e continua vivendo? Era essa a investigação da metapsíquica de Richer, a ciência que ele fundou para examinar tudo isso no século XIX. Mais tarde, Joseph Bates Riley, o pai da parapsicologia, fundou essa ciência para examinar fenômenos paranormais e chegou à conclusão que existem agentes invisíveis, que ele chamou agente teta de Thanos, morte, portanto, agentes mortos, que se comunicam com os homens. E essas ciências da metapsíquica passam para a parapsicologia, depois passa para a psicobiofísica, depois passa para a transcomunicação instrumental, através dos aparelhos eletrônicos, depois psicotrônica, e mais adiante a metaciência, que é com espírito, com vídeo, as lâminas apresentam pessoas que morreram que conversam com os homens. Todas essas experiências da ciência, de investigadores, atestam essa realidade. A realidade de que há algo que sobrevive à morte. A doutora Elizabeth Kubler-Ross foi talvez a maior cientista a examinar a morte. Perguntou a pacientes terminais, entrevistando pacientes que estavam morrendo diante dos seus olhos. E ela estabeleceu algumas fases que a pessoa passa. A primeira delas, ela chama de negação. É quando a pessoa recebe, por exemplo, diagnóstico e começa a negar. Quem me imagina? Eu tenho câncer? Não. Ou então a pessoa recebe diagnóstico e quer ludibriar. Neoplasia. Então eu tenho neoplasia maligna. Você sabe o que é isso? Eu disse, não, eu tenho mesmo câncer, mas neoplasia maligna é apelido novo.
Então a pessoa começa a ludibriar, esse médico não sabe nada, esse médico não sabe nada, e vai para outro médico. E vai para outro médico. E a outro médico até que se confirma. É a fase da negação. A pessoa nega, passamos para o segundo período, a fase da negociação. O indivíduo começa a negociar com a divindade, se não é religioso, fica religioso na hora. Então começa a negociar com o divino, se é católico, vai providenciar um balde cheio de cera para dar para Deus. Como se isso fosse importante para Deus, ele que é dono de tudo. Mas é cera, ou então de vela, ou então vai fazer uma promessa, faz isso, faz aquilo. Se é espírita, eu vou dizer daquele isso. O Senhor vai ver a caridade que eu vou fazer, se eu ficar bom. Como se fizesse a caridade, seria bom para Deus, vou fazer desejo de beleza. Então é a nossa mecanismo de tentar justificar, de driblar, de na verdade o negócio é aqui para enrolar a divindade. É a nossa tendência, dessa negociata. Então a gente disse que vai ser bom, que vai fazer. Eu já contei aqui que eu conheço uma pessoa que ficou bom de uma doença muito grave e ela prometeu que ele ia subir aquela ladeira da igreja no fim de joelhos. E eu já fiquei com pena dela. Ela ficou boa, não sei se era melhor desencarnar ou pagar essa promessa. E ela disse isso. E naturalmente, depois que ela pagou a promessa, eu já paguei. E eu, discretamente, porque a gente não gosta de olhar a vida dele, eu olhei para baixo para ver se ela estava visível o joelho, para ver como é que estava. Devia estar uma verdadeira gangrena exposta. Mas quando eu olhei, estava ali até um cremezinho feminino. Eu olhei e disse: meu Deus, que milagre foi que você fez? Mas olha, eu disse que ia de joelhos, quando de segundo. Então eu peguei o táxi, me ajoelhei dentro do táxi, subi e dei a volta desse jeito. Então é essa a nossa negociata, o nosso percurso com a divindade. Então ela realmente subiu de joelhos. Essas são as colocações, a negociação. Mas alguém começa a piorar, a situação para o mínimo piora, e a pessoa na negociação passa para o terceiro período que ela chama de raiva. O indivíduo se irrita, não quer receber visita, trata mal o médico, então agride as enfermeiras, é o período da raiva, da irritação. Depois passa para a depressão. Você fica deprimido, não conversa, fica angustiado, chora, etc. Até passa o último período que ela chama de aceitação. A doutora Elizabeth Kubler-Ross vai constatar que todas as pessoas que tiveram sintomas de paz no momento final da morte foram pessoas que tiveram conduta saudável. E as pessoas que tiveram condutas equivocadas, levianas, insensatas, cruéis, chegaram no momento final com uma agonia que parecia aumentar à medida que chegava o fenômeno in extremis da morte. Ela fez várias colocações mais tarde. Ela vai dizer: existe a vida após a morte. Porque uma paciente dela diz: olha, eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada disso. E ela também era médica, materialista, não acreditava. Mas a doutora vai dizer o seguinte: eu sou tão grato à senhora por essas conversas. Eu estou de leucemia. A qualquer momento eu posso morrer. Estou em estado avançado. Eu sou tão grato que se houver vida após a morte eu volto para provar a senhora. E a doutora achou muito engraçado, não acreditava. E naturalmente levou a gente. A paciente morreu. Passou um tempo, ela teve dificuldades no trabalho, dificuldades na profissão, teve a situação embaraçosa, quase sair do hospital, porque havia pesquisa que ela estava desenvolvendo que agora era negada, e ela resolveu pedir demissão para ir abandonar a pesquisa a respeito da morte da tanatologia, porque inclusive incendiaram a casa dela. Então ela subiu até o último andar do hospital para a direção financeira, conversar com o diretor financeiro e pedir a sua demissão. E quando estava subindo, ao chegar no último andar, a porta do elevador abre, e quando ela estava saindo do elevador, alguém lhe pega pelo pescoço e lhe puxa para trás. Quando ela cai no chão, ela olha: doutora, sou eu. A vida continua. Nós continuamos vivendo, doutora. E eu quero pedir para a senhora para não parar suas pesquisas, porque nós estamos ajudando-a, assistindo-a. Não pare, porque isso é importante para nós. A vida continua e eu venho mostrar para a senhora. Ela ficou estupefata naquela situação calamitosa e passou a divulgar a experiência. Recentemente, alguns anos atrás, antes de desencarnar, ela com declarações maravilhosas, dizendo que ela teve 5 derrames cerebrais, AVC. E toda vez que ela tinha um derrame, ela dizia: por que não logo ir para a grande pátria? Nada disso me causa medo, eu só estou voltando ao lar, eu quero. É a borboleta que se liberta do casulo. Essa notável mulher que deu exemplos notáveis dessa realidade. Portanto, essas colocações
tem a ver com as experiências atuais, que de alguma forma dizem respeito à morte, à vida, o conceito de que algo sobrevive ou algo não sobrevive, a depender da postura materialista. Certa vez, em um grupo de pessoas, eu fiz uma vivência a respeito dessa natureza. Eu coloquei uma música suave, desliguei as luzes e fiz uma espécie de meditação, conduzindo a pessoa, e disse: olha, agora imagine que você está no hospital. Imagine agora que você está numa enfermidade avançada. Imagine que você tem 4 horas de vida apenas. E veja como é que você se sente. Agora você tem 3 horas. Agora você tem 2 horas. Agora você tem 1 hora de vida. A falência dos órgãos. O coração funcionando de maneira muito letárgica, muito fraca. Os sinais cerebrais, você entra em coma. A parada cardíaca, você está morrendo. Você está morrendo. É agora você está entrando no fenômeno da morte. Agora pare e pense. Como você se sente? Como é que você está se sentindo agora? Agora você com a sua consciência. Veio uns momentos e depois disse: só um momento. Você vê uma luz diante de você. É o seu guia espiritual. Ele começa a conversar com você. Você não morreu ainda. Ainda há sinais cerebrais. Você vai voltar. Você está na experiência quase morte. Você vai voltar ao corpo. Você vai viver. Prepare-se para voltar. E nesse ínter, a experiência ainda não tinha acabado. Uma senhora gritou: graças a Deus eu não morri. E perturbou todo mundo. E eu também tomei um susto, porque estava naquele silêncio. Eu olhei para ela. Quando você começou a dizer: você tem 4 horas, 3 horas, 2 horas. Eu disse: eu estou acabado. Se eu morrer agora, como é que eu vou com minha vida que eu estou levado? Eu estou acabado, eu estou destruída. Eu despertar agora na vida espiritual, ou sei lá o quê. Como é que vai ser eu com a minha consciência? Então, eu estou acabado, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu fiquei pensando, quando você dizia, eu fiquei pensando: tão jovem, meu Deus, 75 anos, sou jovem. Depois eu comecei a pensar, a maioria das pessoas nem chega a 75 anos. Eu já estou contando vantagem. Parece que Deus esqueceu de mim, eu quero que ele tenha uma amnésia. Mas, isso é assim. E eu comecei a dizer: Deus, agora eu vou começar a pensar. Você me deu a oportunidade, eu vou começar a pensar. Eu vou começar a pensar e me preparar para essa realidade. Para que eu possa ir bem, etc. E eu ouvi alguns depoimentos, outras pessoas começaram a falar: eu também pensei, etc. Eu estou tão preocupado com algumas coisas, com o negócio, com isso. Outra pessoa diz: eu estou disputando no judiciário uma herança com irmãos meus que brigam. Com essa experiência eu comecei a pensar: para quê? Tudo isso? Para quê? Então eu vou ter uma postura diferente. Aliás, eu nem preciso dessa importância financeira. Eu estou bem. Eu estava brigando apenas pelo ego. Vou deixar para lá, etc. Então, eu comecei a ouvir depoimentos. E aqui entre nós, vou contar um segredo não se conta ninguém. Durante a experiência, eu fui conduzindo e eu comecei a sentir um negócio. Uma palpitação cardíaca, um negócio, é uma questão neurótica também. Eu disse: meu Deus, acho que eu vou morrer também. Agora já pensou que é negócio desagradável, eu estou conduzindo um pouco, daqui a pouco, na hora da morte, de voltar, para a pessoa retornar a viver, eu varei. Deixando todo mundo morto também. Até que alguém vai abrir o olho e vai dizer: morreu. Então eu comecei a conversar: não me marcha agora não. Não, só 15 minutos para voltar com o povo. E depois de 15 minutos foi só uma brincadeira. Eu queria dizer 15 anos, até 15 anos eu dou um jeito. Então, essa nós nunca queremos. Sempre queremos motivo. Sempre somos jovens. Sempre somos jovens. Não faz muito tempo eu vi uma reportagem de um senhor que tinha 115 anos. E o menino dele tinha 92. E ele dizendo: seria terrível se eu perdesse ele nessa idade. Então, nós temos isso. É essa a conotação. Nós nunca queremos. Mais uma hora não tem jeito. Podemos viver muito, podemos prolongar a vida. Mais uma hora temos que retornar. Temos que retomar. Eu conheço uma senhora que costuma dizer: eu não deixo a mala toda pronta, não. Porque se eu deixar toda pronta, Nosso Senhor dizer: já que a velha está toda pronta aí, leva no pé. Então sempre deixa eu fazer uma coisa, uma pecinha, porque Nosso Senhor diz em episódio, ele dá um jeito de me deixar mais. Então a vida é isso, viver na vida física, mas também que estamos aqui, porque há doutrina espírita, acima de todos esses cientistas é que confirmam essa realidade. Muito tempo antes desses cientistas notáveis confirmarem e constatarem a realidade da vida espiritual, Allan Kardec já havia assim estabelecido. Quando convoca
em entrevistas notáveis, os espíritos, através dos médiuns, utilizando a mediunidade como cobaia, ele investiga o mundo espiritual e traz as informações que compõem uma filosofia, a doutrina espírita, que é apresentada à cultura internacional em Paris, 18 de abril de 1857, quando ele apresenta o livro dos Espíritos, resultado dessas colocações, dessas investigações, dessas realidades. E ele próprio vai perguntar no item 149 do livro dos Espíritos, o que é que acontece à alma no momento da morte e depois da morte. O que é que sucede à alma, aliás, quando o corpo morre? E os Espíritos respondem, a alma volta ao mundo dos Espíritos de onde ela se apartou momentaneamente. Algo que Allan Kardec vai dizer, mas adiante, quer dizer então que nós vimos a Terra do mundo espiritual e voltamos para ela, conservando a nossa consciência e a nossa individualidade? E os Espíritos respondem, não poderia ser diferente. E é isso que ensinam todas as tradições religiosas. Com uma superstição aqui, com o tabu atual, com o ritual, mas na prática, todas as condições das tradições religiosas falam de uma vida após a morte, de uma vida futura. E a doutrina espírita não vem combater essas religiões, vem apoiar, vem fortalecer e vem inclusive provar aquilo que toda religião diz, mas não pode provar. O Espiritismo prova, através das comunicações mediúnicas espirituais, vem iluminar a fé de todos e dizer que aqueles que são católicos, protestantes, continuem, mas vem dar fé àquele que não a tem, fortalecendo aquele que já tem. A doutrina espírita, portanto, realiza essas colocações. Vem dizer que esses sensitivos, Allan Kardec chamou de médium, utilizando o vocábulo latino, médium, que é meio, aquele que está no meio, tirou as superstições, os misticismos, e examinou de maneira clara e transparente que há pessoas sensíveis, mais ou menos, ao mundo espiritual. Algumas são muito menos. Da mesma forma que nós temos inteligências variadas. Alguns são muito desenvolvidos, outros têm inteligência mediana, e outros têm inteligência retardada e comprometimento intelectual. Nós temos graus. Da mesma forma que nós temos uma habilidade, por exemplo, a desenhar, mas há pessoas que são artistas e que desenham muito bem, e outros não. São graus. Então, da mesma forma que tem uma memória, alguns têm uma memória prodigiosa, outros menos, são graus. A sensibilidade dos espíritos todos temos, mas alguns têm de maneira embrionária, de maneira rudimentar. É uma intuição, uma ideia que me chega e diz, meu Deus, como eu não havia pensado isso antes? Poxa, que intuição, que ideia, que solução de problema, que muitas vezes é uma intuição do mundo espiritual, ou sonhos, ou de repente nós paramos, conversamos, falamos da mãe que morreu, do pai que morreu, e sentimos uma emoção especial, mas a presença do pai e da mãe desencarnada é presente, e a gente se emociona, também é sensibilidade mediúnica. Mas há aqueles que são os médiuns ostensivos, que percebem a realidade, e esses confirmam que a vida continua após a morte, que há um desdobramento. Ainda nessa experiência científica de Kubler-Ross, ela fez certa vez um seminário com vários médicos, e entre os médicos presentes havia um, que é uma personalidade muito famosa até hoje, o Dr. Bernie Siegel, considerado ainda hoje o maior oncologista de câncer infantil. E ela fez experiência transpessoal, porque ela é uma das pioneiras da psiquiatria e da psicologia transpessoal. Ela fez uma experiência de meditação, como nós falamos aqui, mas era uma meditação de contato com o guia espiritual de cada um de nós. E ela foi conduzindo e disse, olha, agora, depois de muitos processos de relaxamento, ela começou a induzir, tentem entrar em contato com o seu guia espiritual, sintonizar com ele, tentem. E ela foi fazendo experiência e depois de exaustivamente ela tentar, diz o Dr. Bernie Siegel, que ele estava sentado, quando abriu os olhos ele tomou um susto, porque havia um senhor oriental, de barbas longas, de bigode chinês, olhando para ele de cima a baixo, e dizendo, Siegel, eu me conheço há muito tempo, Siegel, eu me conheço, e venho dizer que só agora estou travando contato contigo, estou travando contato contigo, eu sou o teu guia espiritual. O Dr. Bernie Siegel disse que fechou os olhos, para tentar não ver comprimido e continuava vendo, porque não eram os olhos materiais. Ele abriu os olhos e o espírito, a entidade estava ali. Ele disse, meu Deus, eu estou sendo vítima de uma alucinação esquizofrênica. E quando acabou, ele se aproximou, queria pedir um medicamento antipsicótico,
alguma coisa para bloquear aquelas alucinações. Aquelas alucinações que estavam perturbando ele, e quando chegou próximo, a doutora Elizabeth levou ao céu, que era só era psiquiatra, ele muito constrangido, queria pedir alguma coisa, alguma medicação. E chegando próximo, a doutora Elizabeth levou ao céu, olhou para ele e disse: Sigel, está aqui do nosso lado um homem chamado Jorge, que disse que ele conhece e que é seu guia espiritual. Ele tem uma apresentação oriental, ele começou a falar. Mas, ai meu Deus, somos dois psicóticos, eu pensei que era só ele, mas era outras alucinações. Ele não acreditava, não concebia essa realidade. Deu um seminário anos depois na Califórnia, meses depois, aliás, na Califórnia, e nesse seminário sobre câncer havia vários estudantes de medicina. Quando acabou, uma estudante se aproximou desse doutor. O senhor foi excepcional, já assisto às suas aulas, já assisto aos seus workshops, mas dessa vez o senhor se superou, foi muito bem. O senhor parecia inspirado, estava muito bem. E o doutor Lenny se descobriu, eu também achei. Não era presunçoso nada, mas também achei. Eu achei que eu estava muito bem, que eu me conduzi muito bem as ideias claras. Pois é, doutor. Mas me permita dizer, em todo o processo eu vi um homem do seu lado chamado Jorge. E esse homem tem características orientais, estava conduzindo você, de vez em quando ele botava a mão na sua cabeça, parecia estar passando alguma coisa, e você parecia mais inspirado. Não é só por sua causa também, era por causa dele, que está aqui presente. Ele diz: ai meu Deus, essa alucinação é uma alucinação coletiva. E com o tempo até que ele começa a se fazer visível. E em determinado momento ele diz, inclusive disse essa aluna: mas fulano, guia espiritual? Imagine guia espiritual, eu não concebo um negócio desse. Se existe guia espiritual, meu guia deveria ser Jesus ou Moisés, no mínimo. Porque eu sou a maior autoridade de câncer na Terra. Então não seria qualquer um meu guia espiritual. E outro dia ele disse, Jorge apareceu e disse: Sigel, você não merece nem a minha presença. Imagine Jesus e Moisés. Você é muito presunçoso. Eu quero lhe dizer uma coisa. Nós temos uma vinculação do passado. Estivemos em uma situação lá atrás, em uma guerra. E você era uma espécie de torturador, séculos atrás, em que utilizava instrumentos específicos para torturar. A semelhança do bisturi médico, você torturava as pessoas. Inclusive, algumas crianças que padeceram sobre a sua crueldade. E agora você reencarnou para que suas mãos possam resgatar, reconstituindo peças orgânicas que você muitas vezes dilacerou no passado e reabilitando perante a sua própria consciência. Então abaixe um pouco a bola, porque na verdade você está sendo conduzido também pelo mundo espiritual para ser um instrumento do progresso. E Bernie Siegel, a partir daí, lança algumas obras sobre medicina e espiritualidade. Esse médico extraordinário chegou a dizer que ia conversar com os pacientes que estão com câncer avançado, dizendo: o espírito continua vivendo, a vida continua. O diretor do hospital foi escandalizado, chamou ele e disse: olha, você não pode continuar falando um negócio desse. Você vai perturbar a ordem do hospital. E ele disse: então me demita. Você me demite. Não, não demite você. Você é uma autoridade, é uma pessoa de prestígio aqui. E ele então, vou continuar falando. E continuou falando a respeito da vida espiritual. Passa para alguns com um médico exótico. Mas a verdade é que ele dava seminários sobre o valor espiritual, sobre o valor da crença, exatamente como a doutrina espírita prega, como as colocações que Allan Kardec recebeu. O espírito, ao desencarnar, leva o seu patrimônio. Aqueles que foram apegados à matéria têm dificuldade da matéria se libertar. E aí, porque a separação é penosa, a angústia, daí André Luiz em nosso lar sentia as sensações orgânicas, as impressões materiais do corpo espiritual para o corpo plástico. Daí ele sentia ainda as repercussões do problema do fígado, que ele sentia muito, da sífilis, do câncer, que ele foi vítima. Aí está repercutindo mais de 7 anos depois, por conta da sua mente, durante a vida física se apegada à matéria, às impressões orgânicas. Do outro lado, aqueles gerais, a maioria de nós, que desencarnam em clínicas hospitalares, que depois de muito tempo despertam e vão se acomodando lentamente, o mundo espiritual vai lentamente passando a ideia que nós desencarnamos. E do outro extremo, os espíritos missionários, que desencarnam e que despertam quase imediatamente. O Dr. Bezerra de Menezes, que desencarnou e logo começou a atuar junto à Federação Espírita Brasileira. E outras pessoas, José Pichitinga, da Federação Espírita da Bahia aqui, ao desencarnar, 2 dias depois ele deu uma comunicação de um médium autêntico na FEB, na época, União Espírita Baiana. Outras personalidades como Euripides Bassanufo, Allan Kardec, que também, na mesma semana que desencarnou, dá várias comunicações
Mas isso não é o geral. O geral é indivíduo ficar se adaptando, estar em estado de convalescença, porque a morte é uma espécie de cirurgia, uma cirurgia de grande porte, porque a cirurgia que tira o espírito da matéria, e o indivíduo fica em estado de convalescença, se adaptando. Romeu Camargo, o grande orador espírita aqui do Brasil, líder espírita, escritor famoso e heróico, orador de raras faculdades, ele conta, porque depois de desencarnado ele voltou através de Chico Xavier e contou as suas peripécias no livro Falando à Terra, onde ele diz, ao despertar no hospital, eu ainda sentia sensações da morte física, com infarto, e eu sentia ainda as dores, mas ele estava me recompondo, até que depois de um tempo, Lameira da Silva, um companheiro do movimento espírita, se aproximou e eu tomei um susto. O Lameira da Silva está desligado há muito tempo, e ele se aproximou de mim, e sorrindo, eu disse, já entendi, a minha mediunidade se desabrochou mais. Eu não estou sendo portador de uma clara evidência tão acurada. Lameira da Silva disse, olha, como você tem conhecimento espírita, eu posso dizer para você de imediato logo, porque você tem conhecimento espírita, você já está dormindo há meses. Há meses você está aqui dormindo, e esse não é o hospital que você foi levado no momento do infarto, porque você ainda se lembra, você chegou ainda consciente, ainda passando mal-estar do infarto no hospital, mas olha, esse não é o mesmo hospital. Você sabe o que aconteceu. Você, meu amigo, desencarnou. Ele começou a sentir infarto novamente. Por conta das impressões. Allan Kardec diz isso. A conduta mental, diz André Luiz também, a conduta mental no plano espiritual é importantíssima. Quando a pessoa se perturba, ela volta a sentir as impressões do corpo físico, da matéria. Daí porque a importância da conduta mental, das posturas do pensamento, da conduta moral. Tudo isso para que o indivíduo possa desencarnar bem, para que o indivíduo possa ter uma postura como Francisco de Assis, que caminhava no jardim. Alguém perguntou, Francisco, se hoje fosse o último dia da sua vida, o fim do mundo não está na moda, o fim do mundo, então, eu queria lhe dizer, o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida? E ele disse, continuaria caminhando o meu jardim. Que segurança! É um tiro pleno. Muitas vezes na sessão mediúnica, meus amigos, o despertar de espíritos, que se dão conta que estão desencarnados. Muitas vezes, no momento máximo, depois do doutrinador dialogar muito, lentamente conscientizando a pessoa, e o espírito libertando, nós tivemos a oportunidade já de presenciar isso. Os bons espíritos presentes trazem um familiar, para que a pessoa se sinta reconfortada. E quando o familiar é visto pela pessoa, a pessoa se debulha em lágrimas, se emociona. Fulano é você! Fulano! E aí percebe a realidade pela qual está passando. A doutrina espírita, portanto, explica que cada um morre conforme viveu. Daí os encontros e as despedidas. Helen Lamba diz que muitas vezes morrer é uma despedida para o mundo espiritual. Essa notável psicóloga americana, porque ela vai dizer nas suas regressões que a coisa que mais chamou a atenção, e ela fez estatística, a coisa que mais lhe chamou a atenção foi que era mais doloroso para um indivíduo em regressão, e ele assim falava, mais doloroso era nascer do que morrer. Mas ela parece estar repetindo Allan Kardec, porque Allan Kardec já havia falado no livro dos Espíritos. Nascer, reencarnar, é entrar numa prisão. Desencarnar é sair dela, é se libertar da prisão material. Então essa é a realidade que a doutrina espírita explica. E é natural que aqueles que saem do mundo espiritual e voltam à Terra se despedem dos vínculos que deixaram, daí as saudades. Quantos de nós temos melancolia? Temos uma saudade difícil de explicar. Às vezes foram afetos, vínculos que deixamos no mundo espiritual que não reencarnaram conosco agora. Mas também há a separação daqui para lá, porque a separação existe. A saudade que nós sentimos, eles também sentem, os desencarnados e vice-versa. É muito comum as pessoas dizerem, não chore, porque o morto vai se incomodar. Ele se incomoda. Aí nós temos sentimento, a gente vai chorar, a gente vai sentir saudade. Allan Kardec diz que os espíritos, quando a gente sente saudade, ficam reconhecidos, se sensibilizam, ficam gratos de serem lembrados. Imagina que ao morrer, ninguém se lembrar de mim. Eu estava até se sentindo feliz que eu já fui. Então imagine, não, eu quero estar chorando, alguns com alguma coisa na veia, assim, sono na veia, né, passando mal. Então, agora, o que o mundo espiritual diz que é negativo, é quando a pessoa se perturba, blasfema, se joga no caixão, quer catar cavaco no cemitério. Porque aí
o desencarnado que está perturbando-se ainda, ou está se libertando ainda, vê aquela situação, não entende, começa a se angustiar também, vê você querendo naquela situação, blasfemando contra Deus, e não pode fazer nada. Aí sim eles se perturbam pela nossa revolta, pela nossa rebeldia. Mas lembrar deles, sentir saudades, é perfeitamente natural, é profundamente natural e saudável. Para concluir, permita-me contar uma história que já contei aqui. Há algum tempo atrás, quando eu estudava a doutrina espírita, eu tive uma experiência psíquica que para mim foi muito relevante. Porque, na época, um pouco antes, uma tia nossa havia desencarnado, teve uma vinculação muito grande com a nossa família, irmã de meu pai, e essa tia nossa, inclusive, tem uma vinculação com uma irmã nossa, que tem uma relação muito querida, muito íntima. E ela morreu de maneira dolorosa, uma leucemia, estava cansado, nós acompanhamos. E ficamos sempre com aquela situação de gratidão que ela nos ajudou. Ela, inclusive, foi uma espécie de segunda mãe, porque ajudou, inclusive, a nossa mãe a nos criar, nos educar, deu assistência muitas vezes a gente, quando a nossa mãe trabalhava, e ela deixou muitas saudades. Eu estudava já a doutrina espírita, comecei a estudar mais. À época, estava para prestar o concurso de vestibular, não faz muito tempo, e, naturalmente, eu estudava a doutrina espírita já na época. Um dia, eu em casa, eu estava lendo, inclusive, o livro dos médiuns, eu senti algo que só mais tarde, estudando mais, eu pude compreender. Um tremor que começava nas extremidades inferiores e até o chakra coronário. Um tremor que mais tarde eu fui ver nas declarações de Rui Pereira, a médium de desdobramento e outro, de Ana Prado, que era a dissociação molecular do perispírito em relação ao corpo. E senti aquele frêmito e comecei a sair da matéria, e achei a experiência que eu já ouvi algumas pessoas falarem, eu nunca tinha tido. Achei a experiência formidável, saí da matéria, olhei para trás, eu vi aquele corpinho lindo, aquela coisa deitada assim, achei tão bonitinho. E aí me locomovi com uma movimentação difícil de explicar. Era como se eu deslizasse acima do solo, como se eu não estivesse me locomovendo, andando. E fui até um cômodo do quarto, e ali estava ela, sentada numa cama, e outra pessoa do lado, conversando no telefone. A pessoa conversava, eu estava ouvindo antes de adormecer, entre aspas, a conversa, porque a porta estava aberta. Mas eu via uma nitidez muito grande, e ela sentada do lado. O olhar dela de compaixão, esse olhar que os bons espíritos têm, porque como ela teve uma vida dedicada, uma vida de uma pessoa correta, naturalmente ela tinha os seus merecimentos. Na época eu vinha, inclusive, frequentava aqui a casa, só para quem não sabe, o salão do ordinário era ao lado, a tribuna era ao lado. Então a gente ficava sentado, muitas vezes sentado no canto, e vinha, frequentava, era mais de grupos de estudo. Muitas vezes vinha assistir a palestra, o nosso Eugênio, que já desencarnou aqui da casa, quantas vezes eu assisti palestras dele aqui, ele nem sabe, mas ele deve estar sabendo agora. E muitas vezes eu assistia para compreender, estava estudando no processo inicial, e muitas vezes na oração inicial e final, eu orava, eu mentalizava ela. E naquele momento eu tive a emoção, eu tive vontade de falar. A oração não era um sonho, propriamente dito, um sonho normal, porque eu senti fisicamente o abraço, o perfume que eu usava. E eu tentei falar, mas não conseguia expressar a emoção. E eu pensei em falar, mas não consegui. E ela adivinhou meu pensamento. Mais tarde eu pude compreender isso. Eu queria dizer para ela se ela estava me acompanhando nas preces. E ela, sem me ouvir falar, ela captou e disse: eu não preciso acompanhar você pessoalmente para receber suas preces, meu filho. Eu me emocionei, ela era só e eu fui sendo conduzido de volta. Foi uma experiência muito rápida. Voltei à matéria, mas aquilo me impressionou profundamente. E foi naturalmente, talvez, o fenômeno que me aconteceu de maneira cabal. Eu já concebia a doutrina espírita sem precisar de fenômeno, mas foi uma experiência muito pessoal, porque na época eu também passava por alguns desafios, e mais adiante comecei a fazer palestras ali, anular, etc. E fui fazendo, a atividade espírita foi abrangendo razoavelmente, e um dia, diante de um público muito difícil, numa cidade do interior, eu falava a respeito, inclusive, de vida espiritual, de um tema muito parecido, quando eu senti algo que parecia ela. É difícil de explicar. É como uma aproximação que a gente sente que é a pessoa. Eu senti um envolvimento e alguma coisa me dizia assim: continue falando. Porque eu parei um pouco. Continue falando. Diga que a vida continua. Que nós nos reencontramos além da matéria. Que o Espírito sobrevive e nós estamos vivos. Nós estamos de pé. Eu lembrei de Humberto de Campos, quando a travesti já havia dito: os mortos estão de pé, as sepulturas estão vazias. Eu me lembrei, e nós estamos de pé,
A vida prossegue e nós vamos reencontrar com os seres queridos, porque o amor não acaba com a morte. Nem o ódio, nem o amor acaba com a morte. Prosseguem esses sentimentos. Eu então continuei falando, até hoje parece que não parei, vocês vejam que eu quase não falo. Então, essa é a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de imortalidade. Encontros e despedidas depende do ponto de referência. Mas essas despedidas são temporárias. A música traduziu, o autor lírico, assim traduziu de maneira sintética aquilo que nós explicitamos aqui. Em síntese, essas viagens para o além e também o mergulho na carne para o aquém, através da reencarnação. Mas que mais adiante o encontro será definitivo com aqueles que se amam, aqueles que se respeitam, aqueles que se estimam. Pensemos nisso em relação à vida espiritual. Muita paz.